Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas à continuação do nosso caminho da modelagem. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão cortar o molde base no algodão cru ou no TNT e depois costurar da forma correta para que a gente possa provar no corpo, tá? Só que antes eu preciso dar algumas dicas aqui para vocês, falar alguma coisa para vocês. Em relação ao algodão cru ou TNT, eu acho que eu já disse isso lá na aula de materiais, mas eu vou repetir aqui. O TNT, ele não é tecido, tá? Tanto que a sigla quer dizer TNT, tecido não tecido. Ele é um aglomerado de fibras entre tipos de tecidos diferentes, plásticos, até papel, juntos com cola, né? Juntados com cola, que formam o TNT. Então ele é muito bom sim para que a gente prove, veja se as medidas estão adequadas, igual a gente vai ver daqui a pouco, mas para caimento ele não funciona, tá? E em relação ao tecido, eu vou explicar um pouquinho sobre o fio do tecido para que vocês entendam que a gente tem que cortar o tecido no fio correto para poder ter o caimento espelhado, tá? É muito importante, uma das etapas mais importantes de todo o processo da construção de uma peça é o posicionamento correto do molde no tecido, tá? Eu ia falar isso mais pra frente no momento do corte da peça, mas eu resolvi adiantar e falar isso aqui já no corte da base, né? Porque a base também é importante que ela esteja retinha. Então, eu tenho aqui em cima da minha mesa um algodão cru já. E o que eu quero explicar pra vocês é que quando a gente fala em fio, tem duas possibilidades. Um é o fio do tecido, o fio principal do tecido, e o outro é o fio do molde, tá? Não necessariamente vai ser a mesma coisa. Deixa eu explicar o porquê. O fio do tecido, existem três possibilidades de fio no tecido. Um é diante da construção, né, da fabricação do tecido. Então, quando a gente compra um tecido, a gente vê que ele vem com essa bordinha aqui chamada ourela, que é o sentido onde a máquina vai soltando os fios principais, né? Fica uma máquina aqui soltando fios e outra máquina entrelaçando o sentido na perpendicular, né? No ângulo de 90 graus, que é o sentido da trama, tá? Então, o fio principal do tecido, quando a gente quer garantir que o tecido tenha o caimento mais pesado, assim, mais fluido, de acordo com a fabricação, é de acordo com a ourela, que é sempre paralelo a essa ourela, que é o sentido do comprimento, né? Ou da fabricação do tecido. Então, quando você vai numa loja e pede lá 3 metros de tecido, por exemplo, esse comprimento que ele é cortado é o fio de fabricação. E aí a gente tem também o fio da trama, que é a largura do nosso tecido. Essa não tem como a gente escolher lá na loja. Cada tecido vem com uma largura pré-determinada. Pode ser, sei lá, de 1 metro até 2,60, 2,80, dependendo do tecido. Existe uma variedade aí de larguras, né? De acordo com o uso, para que o tecido vai servir, enfim. Isso a gente tá falando sempre de tecido plano, tá, gente? Tecido plano que é feito dessa maneira, a malha é feita de uma outra maneira, então ela não tem muito fio porque ela é feita circularmente. Isso é outro assunto, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar um lápis pra vocês verem aqui. Deixa eu tirar essa parte. Se vocês olham o tecido bem de pertinho, vocês vão ver que ele tem fios construídos, né? Nesse sentido, né? Que é sempre no sentido da ourela, aqui. E você vai ver também que tem fios no sentido contrário, no sentido perpendicular. É por isso que a gente utiliza o esquadro, né, na hora de construir um molde. Tanto o nosso corpo é reto na vertical, né, quanto o tecido também, o fio principal é sempre para cair na vertical. Então, continuando a falar sobre os tecidos, tá? Temos o fio de comprimento, que é o sentido da ourela. Temos também o sentido da trama, que daí, ó, pra achar o sentido da trama, o que que eu faço? Eu venho aqui com o meu esquadro, igual fazer um molde, ó, coloco bem certinho aqui na beiradinha. E quando eu encontro esse fio aqui, opa, ele é o fio de trama. E eu tenho ainda o fio do viés. O que que é o fio do viés? Quando a gente fala em viés, né, no termo, né, diante da língua portuguesa, sei lá, a gente fala de um meio termo. O viés é sempre um meio termo. No tecido também. O viés é o meio termo aqui, ó, na diagonal. Então, entre essas duas linhas que eu tracei, existe uma linha diagonal que é chamada de viés. E ela é no sentido exato de 45 graus. Então, tem um esquadro, esse meu esquadro aqui, ele não tem um ângulo de 45 graus. Mas esse outro aqui tem, ó. Então, se eu posiciono a minha linha reta aqui
na linha que eu tenho de orelha, né? Paralela à orelha, eu encontro aqui um terceiro fio do meu tecido, que é o fio do viés, que é na diagonal, tá? Então, quando a gente corta uma roupa no viés, a gente posiciona nesse sentido aqui, tá? Então, esses são os sentidos dos fios do tecido, as possibilidades de corte do tecido. Agora, quando a gente fala em modelagem, ó, eu vou pegar aqui o meu molde base da frente, eu não coloquei fio nele ainda para poder explicar para vocês. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu vou fazer com a caneta verde aqui em cima, não sei se vai dar pra ver. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente vai vestir uma peça de roupa, a gente para em pé e essa roupa ela tende a cair, certo? Então a gente pensa assim que tudo nesse planeta ele é suscetível à lei da gravidade. Então tudo que eu tenho tende a cair, né? Tende a cair em pé, provavelmente. Se eu solto esse lápis aqui, ele vai cair. E a mesma coisa com o fio do tecido, tá? O tecido, ele é um aglomerado de fios, né? É um monte de fio um do ladinho do outro. Mas ele tende a cair em pé da mesma forma. Então é importante que na hora de eu construir a roupa, eu escolha, de acordo com o caimento que eu quero para minha peça, qual o fio que eu quero para poder ter o caimento adequado. Cada um desses fios que eu representei no tecido aqui para vocês verem, tanto a orelha, quanto a trama, quanto o viés, dão um resultado de caimento diferente. Quando a gente corta o fio principal, que é aqui o da orelha, a roupa ela cai mais pesada, ela cai reta, mas ela cai mais pesada. Quando eu coloco no sentido da trama, que é esse sentido perpendicular, a roupa ela também cai reta, mas ela cai com uma leveza, ela, dependendo do tecido, cai diferente. Aí vocês têm que praticar bastante, pegar cada tecido para poder olhar isso na prática. E quando eu coloco no viés, que é na diagonal, fica bem fluido. Qualquer peça que a gente vai fazer fica fluida. É por isso que a gente faz a saia godê, e a saia godê fica bem fluida, porque ela tem várias partes onde ela fica no viés, tá? Então, essas são as diferenças. E para marcar esses fios no molde, eu preciso saber qual o caimento que eu quero para essa peça. Então, aqui no meu molde base, por exemplo, eu vou colocar o meu fio em pé mesmo. Então, eu vou traçar ele aqui em pé, no fio principal. Então, aqui é o fio do tecido. E na hora de cortar esse molde, eu preciso respeitar esse fio. Então, se o meu fio está nesse sentido, né, com a roupa em pé, eu não posso vir aqui e colocar ele assim. Então, a gente sempre vai posicionar o molde no tecido de acordo com essa seta aqui, paralela à minha orelha. Então, eu sei que se o meu fio está assim, então eu preciso colocar o meu molde nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? E aí, para posicionar, como que eu vou fazer que ele fique reto? Eu tenho que pegar essa linha reta, né? Como eu sei que a linha do centro aqui foi construída bem no meu eixo, né? Bem na minha linha principal, então eu posso usar ela de base, ó. Eu posso vir aqui e ver qual a distância que tem. Tem 25,5. Então, essa linha aqui tem que ter 25,5 de distância em todo o comprimento do meu molde. E é assim que eu marco o meu fio. E quando tá torto, eu vou e ajeito. Porque daí eu sei que aqui a linha do centro vai ser juntinha com a linha do fio, tá? E se eu quiser cortar um molde na trama, no sentido contrário, como é que eu faço? Então eu venho aqui, ó, eu vou fazer de lápis, aí com o meu esquadro, eu vou esquadrar porque sempre é a base do esquadro, tá, gente? Tudo aqui se esse aqui é o eixo do meu corpo, então todos os fios que eu for marcar, eles vão ser de acordo com o meu eixo, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o meu tecido principal, por isso que eu já fiz de caneta. Agora, se eu quiser um fio na trama, então eu vou riscar de lápis aqui. A partir do meu eixo, eu vou riscar aqui que ele seja na trama. Dessa forma. Tá? E aí, como é que eu vou fazer? Para posicionar o meu molde, eu vou posicionar assim também, tá? Porque eu sei que essa linha aqui tem que estar paralela com a minha orelha. Na hora de posicionar o molde, sempre a linha de fio marcada vai ser paralelo com a minha orelha. Então, se eu quiser se eu quiser um corte na trama, ó, o molde tá virado, mas o fio aqui tá marcado para eu poder fazer paralelo com a minha orelha. E a mesma coisa na diagonal. Se eu quiser aqui que isso aqui seja no viés, então, eu vou marcar aqui uma linha no viés e na hora de posicionar, eu vou colocar o meu molde de atravessado, ó. No tecido tá de atravessado, tá vendo?
bate certinho com essa linha aqui até. Só que se eu medir aqui, a minha linha de viés tá paralela com a minha orelha, tá? Deu pra entender mais ou menos como é que funciona? Tipo assim, a gente tem o fio do tecido aqui e a gente tem o fio do molde. O fio do molde tem que sempre estar em paralelo com a minha orelha, ok? Então, são diferentes tipos de marcação aí pra gente saber. O meu molde base aqui, tanto da frente quanto das costas, até mesmo da calça, vai ser feito no sentido principal do meu fio. Então, eu vou posicionar ele dessa maneira, tá? E agora eu vou ajeitar o tecido para que eu consiga ter uma melhor otimização desse tecido na hora do meu corte, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala que a gente vai cortar o tecido na dobra, não necessariamente a gente tem que unir orelha com orelha. A gente só vai unir aqui orelha com orelha, né? Dobrar o tecido bem no meio, se aqui na largura do meu tecido eu conseguir posicionar os meus moldes sem gerar desperdício. Como aqui o meu tecido é muito largo, eu não vou fazer isso. Então, olha só como é que eu vou fazer. Isso vale para todos os tecidos planos, tá? Eu vou puxar aqui meu tecido e dobrar o suficiente para caber os meus moldes. Aí eu vou ensinar vocês a alinhar isso aqui para ficar retinho, né? Para não sair do fio, tá? Então, olha só, o meu molde da frente, ele é na dobra aqui, porque eu vou explicar, daqui a pouco vocês vão entender melhor. Mas o molde da frente eu posiciono na dobra, porque eu não quero costura aqui no meio. Então, aqui onde é a dobra do tecido, eu posiciono bem rente o centro do meu molde. E as minhas costas, dependendo da forma que for, ó, eu não marquei o fio aqui, mas é o mesmo fio também que a frente, tá? Então, eu posso fazer uma linha paralela, que é o meu centro, que foi o que eu marquei. E marcar aqui fio do tecido. Já o molde das costas, o ideal mesmo é que você tenha alguém para provar essa modelagem para você. Então, você vai deixar uma abertura aqui no centro das costas, com margem de costura, para a pessoa que for fazer a prova em você, poder alfinetar, tá? Existe sim uma forma da gente fazer para você mesma alfinetar em você, lá na frente do espelho e tudo mais, só que daí você não vai conseguir ajeitar as costas, é mais difícil e eu não oriento, tá? Então eu vou explicar pra vocês aqui como é que vocês colocam a margem de costura e costuram, né, fecham a base pra vocês mesmas provarem, tá? Pra gente colocar a margem de costura, todo mundo me pergunta assim, qual é a margem de costura indicada? Não tem uma regra, vai muito da costureira. O que vocês precisam entender é que, independente da margem a ser deixada, ela precisa ser respeitada na hora da costura. Então, vocês podem deixar assim de meio centímetro até 2, sem causar grandes problemas na peça, né? Porque é perigoso deixar mais, além de gerar um excesso muito grande, ainda pode ser que a peça saia do esquadro. Eu vou usar de 1 centímetro aqui. Então agora eu vou posicionar o meu molde, pelo menos 1 centímetro distante da orelha aqui, para eu poder cortar. Vou ajeitar a minha frente também com espaço suficiente só para deixar a margem de costura, para não gerar desperdício. E eu vejo que aqui ainda sobrou um monte, então eu vou arrumar o meu tecido aqui. Porque a intenção aqui é não desperdiçar de jeito nenhum, tá? Aqui agora tá mais ou menos certo, então antes de posicionar o meu molde, eu preciso posicionar o meu tecido no fio. Pra eu saber se o meu tecido tá no fio certinho, então eu vou medir aqui, ó, da ponta da orelha que tá aqui por cima até a dobra aqui. Deu 52,5. Então, todo o meu tecido vai ter que ter 52,5. Então, eu vou medindo aqui, ó. Aqui já não tem nem 52. Então, eu vou ajeitando ele assim, para que ele tenha 52,5 também. Perfeito. O meu tecido agora ele está dobrado no fio. Agora é a hora de posicionar o molde no fio. Esse molde aqui, como ele já tá cortado no eixo aqui no centro, então eu nem preciso medir nada, porque é só encostar ele bem encostadinho aqui do centro do meu tecido. Eu não vou deixar margem de costura aqui embaixo, porque não vai ter costura aqui, porque é só uma prova. Então eu vou colocar ele bem encostadinho ali de baixo, para não ter desperdício. E aí eu coloco uns pezinhos aqui, ó, pra poder segurar no lugar.
E agora as minhas costas, sim, eu preciso, como ele tá solto aqui em cima, eu preciso saber se a distância da orelha está certa para saber se ele tá no fio. Então eu vou colocar uns pesos aqui e vou começar a medir. Posso medir da orelha até o centro das costas, porque eu sei que foi construído no esquadro, tá? Deu 6,5 aqui e vamos ver aqui do outro lado. Aqui do outro lado não deu. Então eu vou segurar aqui com o meu dedo para não sair do lugar e vou mexer só essa parte aqui até dar 6,5, ó. Aí eu vou pôr um pouco mais para cá, vou pôr no 5 aqui, para dar uma distância aqui, tá? Eu preciso deixar uma distância aqui para poder fazer a margem de costura. Então, eu deixei aqui com 4. E agora eu vou medir aqui para ficar com 4 também. Aí, perfeito. E agora eu vou riscar o meu molde, tá? Aqui na hora de riscar, vocês lembram que lá no momento que eu falei sobre os materiais, eu falei sobre a carretilha, tá? Eu posso usar ela nesse ponto aqui também, a carretilha é esse objeto aqui. O que eu faria aqui? Eu colocaria um carbono aqui embaixo com a tinta virada pro tecido, e aí quando eu passo a carretilha, ela faz uns furinhos e a tinta fica ali. Só que eu sempre oriento que a gente use o que a gente tem, né? Pra gente não precisar ficar arrumando desculpas e usando de artimanhas aí para não fazer o que tem que ser feito. Então eu falo pra gente sempre fazer com o que a gente tem. Então agora eu posso usar uma caneta permanente mesmo aqui, porque como é a base e eu quero que vocês vejam as marcações, então eu vou fazer de caneta mesmo, tá? Vocês podem fazer de lápis, podem fazer de caneta mágica, do que vocês quiserem, se vocês não quiserem que os riscos fiquem. Mas eu quero que fique porque eu acho importante que vocês vejam as marcações certinhas, tá? Então, ó, aqui embaixo eu não vou deixar margem de costura, porque não tem nenhuma costura aqui no momento da base. Então, não vou deixar nenhuma costura. Mas eu vou fazer essas marcações aqui, ó, da minha pence, tá? Aqui na lateral, eu vou marcar tanto a linha bem rente com o meu molde, porque aqui é onde eu vou passar a minha costura. Então, eu vou marcar todas as linhas bem rente. E também vou fazer uma margem de costura de 1 centímetro. Vocês podem aqui, ó, medir de 1 em 1 centímetro. A minha régua, ela vem com uma marcação, com um voluminho aqui, um degrauzinho, que é exatamente de 1 centímetro, então eu uso isso para poder me basear, tá? Aqui na cava, também, como eu não vou fazer manga nem nada, eu não vou costurar nada para provar aqui, então eu não preciso deixar margem de costura, tá? E aqui em cima também vou deixar margem de costura de 1 centímetro, porque eu vou unir esse ombro com o ombro das costas. E aqui no decote também, não vou deixar nenhuma margem, então eu faço assim, ó. Ok? Agora, o que acontece? Também vou marcar aqui, ó, o lugar da minha pence, tá? E na hora de cortar, eu também vou fazer um piquezinho. Pra marcar a pence aqui do centro, o lugar do ponto alto, o que eu vou fazer? Aqui onde acaba a minha linha, eu vou pintar aqui, ó, de vermelho. E aqui no meio, o que eu vou fazer também? Existe um objeto, um furador de molde, mas eu nem tenho ele aqui. Eu até tinha, mas não sei onde que tá. E aí, eu uso a pontinha da tesoura. Eu venho aqui e furo o meu molde, assim, e pinto com a caneta. Aí, antes de tirar o meu molde do lugar, eu viro aqui e vejo se tá certo, tá? Porque o que acontece? Ah, outra coisa que eu quero fazer é marcar também a linha aqui em cima, ó. Tá? Pra poder marcar certinho aqui o cruzamento. Porque como eu já falei, eu defendo assim que a gente não precisa de grandes materiais para poder fazer a modelagem bem feita. Aqui eu vou fazer o mesmo processo, tá? Riscar a linha rente e deixar 1 centímetro de margem. Aqui no centro, como não sou eu que vou alfinetar em mim, é alguém que vai alfinetar, eu preciso deixar margem, mas eu não vou deixar só 1 centímetro, eu vou deixar uns 2 centímetros, porque eu não sei se é a minha mãe ou a Sofia que vai alfinetar em mim, então eu quero facilitar um pouco para elas, tá? Então eu risco aqui no centro para saber exatamente onde é que eu preciso passar a minha costura, mas eu também deixo uma margem de costura um pouco maior, 1,5 centímetro até 2 centímetros. Aí, perfeito. Agora eu vou tirar os meus pesos, tirar o meu molde e recortar. Olha só como que ficaram as marcas. Então, aqui, eu falei que eu já ia recortar, mas eu não vou. Eu vou primeiro fazer as linhas que eu preciso fazer, já as marcações.
Beleza? Agora sim eu posso recortar o meu molde, daí tem mais umas diquinhas aqui na hora de recortar. Primeiro, a tesoura. A posição da tesoura, olha só, a tesoura de cortar tecido, ela é plana aqui do lado da mesa, tá vendo? Deixa eu ver se eu acho de papel aqui. Olha como é de papel, ó. Ela tem volume para os dois lados. E essa aqui não, ela é plana. Porque o que que acontece? O intuito aqui é deixar a tesoura em pé. Então eu abro minha tesoura, posiciono ela onde eu quero cortar e fecho. Antes de empurrar, porque esse é o grande erro das costureiras, que fica tudo repicado, é por causa disso, vai empurrando. Você abre de novo, posiciona de novo e fecha. Você vai fazendo conscientemente esse movimento. Abre, posiciona e fecha. A ponta da tesoura, ela vai estar direcionada para a linha que você quer cortar. Então não tem erro, ó. Aí tá, tem que mudar de lugar, abre, posiciona aqui e fecha, tá? Aí, olha só, depois que eu terminei de cortar, eu tenho as marcações desse lado, mas desse lado não tem nada, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uns piquezinhos aqui, ó. Eu dobro essa linha da minha pence aqui e dou um piquezinho bem pequenininho, de uns 2 milímetros, pra fazer esse Vzinho aqui, tá? Vou fazer isso aqui na cintura também, com as duas partes juntas, ó. Tá bom? Aí, o que que acontece? A hora que eu abrir aqui, ó, aqui pintou por causa da caneta, né? Que a caneta é forte. Então, agora eu posso fazer as marcações também no outro lado da minha blusa, para facilitar para vocês observarem a prova. Ok, a frente está pronta. Agora eu vou cortar as costas e vou fazer o mesmo processo. Aí eu abro para vocês verem como ficou. Olha só, o molde das costas, quando a gente abre, ele fica no espelho, tá vendo? Porque eu cortei assim, né, ó, com ele dobrado. Então, agora, a hora que eu abro, fica um pra cada lado, tá vendo? Deixa eu fazer as marcações aqui também. Aí, o que que acontece? Vocês podem observar aqui que um lado tá com margem e o outro não tá. Então, eu posso fazer a margem no lado que não tem. Posso desenhar ela aqui com a mesma medida pra poder me guiar lá no momento da costura, tá? Depois que vocês já têm uma prática, não precisa de nada disso daqui. Ok, aqui na frente eu vou fazer a mesma coisa, repetir as margens de costura. Agora é só costurar isso daqui para poder provar em mim. Então eu vou montar minha máquina aqui, já já eu volto para mostrar para vocês como é a montagem. Olha só, pessoal, eu tô aqui com a minha máquina. Eu tenho uma linha de cada cor, tá? Uma em cima e uma embaixo, uma cor em cima com uma cor embaixo, para poder destacar aqui as minhas costuras. A primeira coisa que eu vou fazer é fechar as minhas pences, tanto da frente quanto das costas, igual tá marcado aqui. Eu vou fazer tudo no maior ponto da minha máquina, para que depois, se eu precisar ajustar, fique mais fácil, tá? E o normal também é a gente fazer a pence virada sempre para dentro da roupa, né? Mas aqui, como eu quero mostrar pra vocês, eu vou deixar todas essas linhas aqui aparentes e vou fazer a pence fechada pra fora também, pra que se precisar descosturar eu possa abrir no momento da prova pra poder arrumar, tá? Então vamos lá, aqui é uma costura bem simples mesmo, então eu vou passar o videozinho mais acelerado. Não precisa nem de retrocesso nem nada, tá? É só fazer uma costura simples mesmo em toda a linha marcada pra pence. Tá bom? Aí pode deixar a linha solta assim mesmo. Olha como é que vai ficar a pence aqui pra fora. Vou repetir isso em todas as pences. Prontinho, pessoal. Olha só, todas as minhas pences fechadas, inclusive a das costas aqui. Agora o que eu vou fazer é unir as laterais e unir os ombros, tá? Só que, olha aqui o busto, como é que fica. Só que eu vou fazer isso com a costura pra fora. Então, eu vou colocar a minha frente assim, do avesso. E vou colocar a parte das costas que encontre que as linhas fiquem pra fora. Então, eu vou unir aqui lateral com lateral e ombro com ombro. As pences da frente vão ficar pra baixo, tá? Então, no momento da costura, eu posiciono elas pra baixo assim. Vamos lá. Olha só como que encaixa bem certinho, tá vendo? E a pence pra baixo aqui. Agora, vamos encaixar o ombro.
Muito bem, agora eu vou mostrar ali na outra câmera. Olha só, pessoal, tá pronta aqui a minha base, tá vendo? Como é que já dá o formato do busto aqui certinho. E a abertura ficou aqui nas costas. Então, é aqui que ou a Sofia ou a minha mãe vão alfinetar em mim, seguindo essa linha vermelha que eu deixei aqui, tá? O que que acontece aqui? Se eu fosse provar sozinha, né, ou pra quem for provar sozinha, a gente teria cortado as costas na dobra, igual a gente faz na frente, só que teríamos deixado, se você for destra, se você fizer com a mão direita, então você deixa o lado esquerdo aberto, tanto o ombro quanto a lateral. E se você for canhota, você deixa o lado direito aberto para poder manusear dessa forma na frente do espelho, tá? Então agora eu vou provar essa base para mostrar para vocês caso tenha ajuste. Também vou dar algumas dicas aí, mesmo que a minha não tenha ajustes, eu vou dar dicas para vocês caso a de vocês tenham, tá? Então, se for necessário ajuste, então eu vou ensinar também como fazer esses ajustes definitivamente para poder guardar a base ok, para ter ela aí por muito tempo, tá? Olha só, pessoal, eu já provei aqui a minha base, a Sofia alfinetou para mim atrás. Eu não vou conseguir ver atrás se tá bem certinho, mas pelo que eu tô olhando no espelho aqui, tá certinho. Igual eu falei lá no molde, eu acho que eu só vou ter que dar uma cavadinha aqui nessa parte das costas, mas é assim 1 centímetro, bem pouquinho. Outra coisa que eu quero que vocês observem é aqui essa curva. Lembra lá que eu falei pra vocês darem uma afastada no ponto, pra isso aqui não ficar muito cavado? Então é bem nesse ponto aqui, ó, onde a gordurinha que ninguém gosta, tá vendo? Dessa forma que eu fiz, ela fica mais pra fora. Então, se eu for colocar uma manga aqui, por exemplo, já tá no lugar certo a minha cava, só adicionar margem de costura, né? Agora, se eu tivesse feito muito pra dentro, provavelmente a manga ia ficar puxando quando fosse encaixar. As pences estão bem certinhas, o meu molde está no ótimo tamanho para mim. Agora eu só vou ajustar aqui embaixo a pence para eu saber certinho qual que é o formato que ela tem que ter para envolver o meu busto, principalmente no caso da blusa que a gente vai fazer. Outra coisa que eu observei aqui é que gerou um pequeno excesso aqui, ó. Foi muito bom isso ter acontecido para eu mostrar para vocês como é que é essa correção, tá? O que que acontece? O nosso busto, apesar de a gente ter um grande volume, aqui em cima a gente tem um vão. Então, o excesso de tecido aqui desse vão, ele tende a ficar aqui na nossa cava. Então, eu vou pegar os alfinetes aqui. Então, olha só, coloquei alguns alfinetes aqui, agora aqui no espelho, né, porque a Sofia não vai dar conta de fazer isso pra mim, eu vou ajeitar isso daqui, ó. Eu vou alfinetar bem certinho onde eu quero que a minha pence passe. Que daí vai dar bem certinho o formato do meu busto. Olha só, olha como é que vai ficar aqui, ó. Vai vir reto aqui da minha ponta da costura, ela vai vir reto até o momento e depois é que ela vai fazer essa curvinha e ela pode sim vir quase encostando aqui no ponto alto do busto, tá? Talvez eu vou desmanchar aqui só um pedacinho. E agora eu vou ajeitar esse excesso aqui para mostrar para vocês. Olha só, fiz a correção aqui, olha como que fica bem mais assentado aqui no meu busto. Deixa eu afastar mais. Como fica bem mais assentado aqui no meu busto. Se eu fosse fazer uma blusinha larguinha, alguma coisa assim, esse excesso que deu, ele não é o suficiente para dar problema numa blusa, né? No meu caso. Mas quando fica muito excesso, é essencial que a gente tire. Mas como a gente vai fazer uma blusa que vai ter que circundar o seio, né? De forma bem rente mesmo, então é importante que eu já faça essas alterações. O nome disso aqui a gente chama de pence morta, que é o que eu falei, que é esse vão que a gente tem aqui, e numa blusa comum a gente não precisa mexer, mas quando a gente vai fazer alguma coisa com bojo ou com recorte no busto, aí a gente precisa encontrar esse excesso para poder tirar. A mesma coisa aqui no centro, ó. A minha base, como ela pega de busto a busto, eu não preciso me preocupar com esse excesso aqui do centro. Mas como a gente vai fazer um modelo recortado, aí também vocês vão ver lá no molde como que eu vou tirar esse excesso aqui para poder envolver o meu busto, tá? Então é isso, o meu molde base tá pronto, agora eu vou passar ele pro papel de novo, fazendo as alterações dessa parte aqui que eu acabei de alfinetar e também da posição correta da minha pence, tá? Então daqui a pouco eu vejo vocês na mesa. Olha só, gente, então eu já tô aqui com a minha base provada, né? Ela tá um pouco amassada. O único ajuste que a gente identificou foi aqui, nesse lugar da pence, tá? Então, o que eu vou fazer agora é desmanchar todas as costuras para poder fazer a alteração
dessa pence morta aqui que a gente encontrou, tá? Então, vamos lá, vou abrir aqui toda a minha base. Muito bem, aqui tá as minhas costas, a pence das minhas costas ficou bem certinha, então eu posso abrir aqui, não vai ter nenhuma alteração, só desmanchar a costura mesmo. E aqui na frente, ó, antes de eu desmanchar, eu vou marcar certinho aqui o lugar onde precisava passar a minha pence, que eu ajustei lá no meu corpo. Então, eu vou pegar essa caneta aqui, verde aqui, de outra cor, só pra eu marcar exatamente onde passou aqui o meu alfinete, para eu poder tirar o alfinete e deixar as marcações, tá? Então, dos dois lados aqui, eu vou marcar bem certinho onde passou o alfinete. E aqui, a mesma coisa. Eu vou fazer um piquezinho exatamente onde passaram os meus alfinetes aqui. E aí, eu posso abrir as minhas costuras e ainda vou deixar essa pence fechada, tá? Já vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Prontinho, ó. Agora eu vou passar aqui toda a minha base pra tirar as marcações. E aqui onde eu alfinetei, olha só o que eu vou fazer. Eu vou passar com a minha pence fechada, igual eu planejei aqui com a pence fechada. Então, eu vou vincar aqui essa alteração que eu fiz. Dessa forma. Vocês já vão entender o porquê, tá? Aqui eu vou redesenhar essa pence, vou fazer de vermelho aqui. Ó, dá pra ver a pence nova? Eu acho melhor eu fazer de outra cor, né? É que a minha caneta verde tá ruim, mas eu vou fazer de azul, então bem forte, pra vocês verem qual vai ser o formato da minha pence se eu quiser que a blusa fique bem certinha no meu busto, tá? A minha nova pence, novo desenho da minha pence aqui, no caso, se eu quiser contornar bem o busto, é esse formato aqui de pence que eu utilizo. Se for uma blusa comum, daí não tem necessidade, daí pode ser a pence triangular mesmo, tá? Mas o que a gente marcou lá na hora da prova foi isso daqui. Agora, eu preciso que vocês prestem atenção, porque eu vou dar uma lição sobre transferência de pence. Olha só, quando eu fecho aqui esse excesso, vocês podem ver que eu continuo com o excesso aqui no busto, tá vendo? Porque não é simplesmente fechar uma pence. Para eu fechar uma pence, eu tenho que transferir esse excesso aqui para outro lugar. Como aqui a gente já tem as pences principais, que são a do busto e a da cintura, eu posso escolher se eu transfiro para um ou para outro, né? Ou se eu transfiro para os dois e divido aí o volume entre os dois. Então, olha só, eu quero que vocês observem aqui. Eu vou abrir a minha pence, essa minha pence aqui, ó, bem na linha central, que passa pelo ponto alto do busto, e eu vou abrir ela até no ponto alto do busto. Olha o que acontece quando eu assento o meu molde. Ó, porque eu fiz a minha pence aqui até no ponto alto do busto, né? Então, quando eu assento o meu tecido, ó, essa pence aqui, ela fica mais aberta. Porque o excesso que eu tinha aqui, eu transferi pra cá. Se eu achar que essa pence vai ficar muito aberta, então eu posso dividir entre a pence do busto e a pence da cintura. Ou eu poderia fazer também só pra cintura, não tem problema, tá? Então, eu poderia fazer assim, ó. Cortar aqui pro centro, até no ponto alto também. Dessa forma. E dividir aqui o volume um pouco para cada lado, tá? O que importa para vocês saberem é que a partir do ponto alto do busto eu poderia transferir isso para qualquer outro lugar. Então não são só... Eu vou usar essas duas pences padrão aqui para poder facilitar a construção do molde. Mas eu poderia colocar isso aqui em qualquer lugar. Inclusive na pence morta que eu vou explicar para vocês aqui ao meio, tá? Então o que eu vou fazer? Eu cortei o tecido aqui, mas eu vou fazer isso no papel. Eu vou pegar um novo papel de molde, vou copiar agora um novo molde com essas alterações aqui, tá? Então, olha só, eu tô aqui com papel de molde novo e eu vou retraçar esse meu molde aqui de forma definitiva com a minha pence fechada e com as alterações feitas, ok? Opa! O que acontece? Aqui eu tô com ele virado, né, no espelho, então eu vou ter que usar ele na metade mesmo. Então, eu vou colocar aqui em cima, assim. Olha a diferença, gente. É até bom eu colocar assim pra vocês verem a diferença que vai dar. Olha aqui como que era o anterior e olha aqui como é que é o novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. O que eu vou fazer? Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqui o meu molde. Eu vou cortar ao meio aqu
para poder usar isso aqui sem me atrapalhar, tá? Então, eu vou utilizar somente a metade aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar os meus pesos e vou retraçar esse molde aqui com as alterações já feitas, tá? Olha só, vou segurar essa parte de cima, vou segurar também essa parte aqui, distribuindo os meus excessos da melhor forma. Olha só, então agora eu coloco os meus pesos, eu posso, se vocês sentirem mais segura, pode alfinetar aqui também, tá? Continuar alfinetado. Eu tirei e passei. E eu vou pôr aqui também um pezinho, deixa eu passar aqui bem. E agora, eu vou passar isso pro novo papel com as alterações já feitas e vou harmonizar aqui essa curva, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vou pegar novamente uma caneta vermelha e vou desenhar de novo todo o meu molde. Aqui, se vocês quiserem deixar uma abertura de pence padrão, né, que vocês saibam, é só medir aqui, ó. Vou deixar a minha com 4 aqui, então eu abri só 1 centímetro aqui. Vou colocar o peso para não sair do lugar. E aqui abriu mais 2 centímetros, tá bom? Então, vamos lá, vou riscar aqui, depois eu coloco as margens de costura. Aqui, ó, é só prolongar a linha, tá? Eu tenho as duas linhas aqui, então, vou prolongar e vai dar esse chanfrado aqui. E agora, aqui com a minha curva francesa, ó, eu vou harmonizar essa curva, tá? Que pegue aqui desse meu ponto, lembrando que aqui tem margem de costura aqui também, pegando desse meu ponto aqui até o ponto de cava. Então, a curva vai ficar bem mais acentuada, tá? Ok? Então, agora eu vou marcar aqui onde que vou fechar as minhas pences para poder unir depois. Eu vou marcar aqui também o final dessa minha pence e essa pence aqui também. Eu não vou fechar ela até... Opa! Não vou fechar ela até o centro. Eu vou fechar ela uns 2 centímetros mais pra cá. 2 a 3 centímetros, então vou deixar aqui. Aqui na minha pence, além de marcar, eu também vou fazer um furinho aqui até onde ela tem que ir. E agora eu posso tirar o meu molde, né, ajustado. Olha como é que ficou o meu novo desenho de molde, tá vendo? Só que tem a margem de costura aqui ainda, que eu vou colocar, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Lembrando que tanto na cava quanto no decote não tinha margem. Ó, assim ficou a minha nova cava. Ficou bem pequenininha, tá vendo? Aí eu posso ajustando a curva, assim, porque é muito pequena, então é difícil a gente achar uma curva que dê, tá? Aqui é a minha pence. Então, eu sei que ela pode vir, dependendo da blusa, né? Quando a blusa for apertadinha, eu posso fazer esse desenho aqui com ela, ó. Ok? E essa daqui, eu posso ligar todas as minhas linhas até aquele ponto que eu identifiquei aqui. Beleza? Quando eu for fazer, se eu fosse fazer uma blusa que não é ajustada, né, que não vai ficar tão rente assim ao meu busto, aquela base da prova, ela ficaria perfeita, não teria problema, não teria ajuste. Então, essa outra metade aqui que sobrou da minha base, eu vou guardar, porque ela vai servir pra mim perfeitamente se eu for fazer camisa, se eu for fazer vestidos mais soltinhos, independente, se eu for fazer peças com manga, ela vai dar muito certo. Agora, para eu fazer uma peça mais ajustada, como por exemplo o top, então eu vou usar essa outra base aqui, tá? Eu vou novamente cortar ela no papel, cortar ela no algodão cru e vou provar ela de novo pra vocês verem a diferença, tá bom? Olha só, pessoal, eu tô aqui com a minha base, vocês não liguem a minha cara. Hoje eu tô com muita alergia e a maquiagem me dá mais alergia ainda, então hoje vocês vão ser obrigados a me ver com a cara lavada mesmo. Outra coisa, a Sofia não tá aqui hoje, então eu tive que provar pela lateral, então vai ficar soltinho aqui mesmo, vai dar pra ver desse lado. Atrás, ó, eu fechei na costura as costas, tá bom? Olha só, eu fechei bem na linha que tava marcada e ela continua boa, tá? É as mesmas costas de antes, eu não alterei nada. E aqui eu grampeei, mas já tá estourando, então o que que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui pra ele ficar certo. Pra vocês verem desse lado aqui. Olha como que alinhou com o meu busto. Olha a minha pence desenhada da forma correta, tá vendo? Então,
Nas costas eu não mexi nada, eu usei as mesmas costas da prova anterior. E essa frente aqui, gente, pra moldes, pra blusas mais ajustadas, por exemplo, top, ou quando a gente quer fazer alguma blusinha assim, mais coladinha ao corpo, vestido de festa, essa base vai dar pra tudo que for coladinho ao corpo, tá? A outra metade, né, aquela que tinha ficado uma pequena folga aqui, eu posso usar pra blusas mais largas, onde eu vou aplicar manga. Não, pode ser essa aqui também, tá? Sem problema nenhum. Só quero dizer assim que a gente não precisa desperdiçar aquela. É claro que tudo depende do volume, do excesso que deu aí na sua base, tá? Se tiver dado muito, aí não tem jeito. Aí a gente tem que resolver mesmo. No desenho parecia que essa curva ia ficar tão acentuada que não ia dar certo. Mas olha como que fica perfeito no corpo. Eu deixaria ela mais pra fora aqui ainda, ó. Pro meu gosto, pra ser uma base, ela tá muito cavada. Eu deixaria ela mais reta aqui no meu braço, para o caso de blusas com manga, tá? Mas isso aí também vai de cada um, beleza? Então é isso, essa aqui é a nossa base. Olha, infelizmente eu não consegui prender aqui, ela tá toda alfinetada, toda grampeada, com grampeador mesmo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de base de blusas. Eu já falei pra vocês, mas eu vou repetir. Eu inverti um pouco a ordem das aulas, a sequência já seria a interpretação do top, né? Mas eu achei que a gente precisava passar por todas as bases primeiro. Então eu inverti, eu joguei a interpretação do top lá pra frente e amanhã, na aula de amanhã, eu vou colocar a base da calça. Todo esse processo que eu fiz com a blusa com a calça, tá? Inclusive a prova. E lembrando também que se vocês tiverem qualquer dúvida, porque eu sei que é muito conteúdo, muita informação para um dia só, vocês podem me chamar na monitoria das 17 às 18h30, tá? Se a dúvida for mais difícil, assim, eu não puder responder na hora, eu faço um videozinho adicional e coloco no grupo pra vocês. E se for uma dúvida mais simples, eu respondo na hora. E às 19 horas a gente tem live também para tirar dúvidas. Você pode pedir sua solicitação ao vivo lá. Tem também o sorteio do Vale Tecidos lá da Riviera, tá? Então, um beijo, eu vejo vocês na monitoria do grupo daqui a pouco às 17 horas.